Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 13 de março do ano de 2018, e continuando a reflexão que nós começamos ontem sobre o que pedir às entidades, então, o que pedir às entidades, parte 2. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/voz espiritualista, ok? Bom, muito bem. Ontem nós vimos que na maioria das vezes nós procuramos as entidades por motivos egoísticos e narcisísticos. Geralmente, quando uma pessoa vai falar com uma entidade, ela é movida por impulsos totalmente pessoais, no sentido de satisfazer a sua vontade e de preferência da forma mais rápida possível. Isto é, nesse ponto de vista, as entidades se tornam empregadas, não é? E a gente pede as coisas e espera que elas simplesmente resolvam. Geralmente a gente entende, em tese pelo menos, que existe uma justiça divina, que nós estamos sob provas, que nós podemos passar dificuldade. Mas quando o calo aperta no nosso pé, a primeira coisa que nos surge à mente é pedir às entidades que resolvam os nossos problemas. E nós vimos que não funciona assim, que as entidades estão aqui na Terra para favorecer o cumprimento da lei divina, não para satisfazer a nossa vontade, ainda que essa vontade, no fundo, seja justa, digamos assim. Muito bem, a minha experiência pessoal me faz crer que normalmente as pessoas vão até os terreiros de Umbanda motivadas por três coisas. É claro que existem infinitas possibilidades, mas o que eu mais vejo são as pessoas indo até o terreiro para pedir três coisas. A primeira é a abertura de caminhos, a segunda é proteção, a terceira é paz para a sua casa e para o seu serviço. Então, normalmente é o que eu vejo as pessoas pedindo, e não há nada de errado nisso. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho em cada uma dessas questões. Bom, se eu tranco a porta da minha casa e eu perco a chave, o que eu faço? Eu chamo o chaveiro. Por quê? Porque o chaveiro tem ferramentas e conhecimentos que eu não tenho. Então ele sabe como abrir aquela porta, ainda que eu tenha perdido a minha chave. O chaveiro vem, consegue abrir a porta, né? Vai ter que trocar ali o miolo, me dar uma nova cópia e pronto, está resolvido o meu problema. Só que no quesito espiritual, não convém que nós nos tornemos os chaveiros das nossas próprias portas? Não é mais honroso e vantajoso para o espírito, através do seu próprio esforço, ele abrir os seus próprios caminhos? Porque muita gente pede às entidades para abrir os caminhos, mas enquanto isso esperam sentadas, com os pés para cima. Pedem para que as dificuldades materiais sejam resolvidas, mas quando o chefe pede para fazer hora extra, não quer. Ou seja, nós frequentemente pedimos às entidades soluções mágicas. Porque eu posso chegar para uma entidade e falar, olha, eu estou com um problema financeiro, você poderia me ajudar? E de repente a ajuda aparece como uma hora extra. Aí já não serve mais. Por quê? Porque eu quero que o dinheiro caia no meu colo. Não quero trabalhar para ter dinheiro. Se for para isso, as entidades não precisam ajudar. Esse pensamento não é comum? Vocês já não viram isso acontecer? Então não é que seja errado eu pedir para as entidades ajudar a abrir os meus caminhos. Mas é muito mais importante que eu tenha uma atitude perante a vida que favoreça a abertura dos caminhos. Agora, se eu estou desempregado, se eu estou numa perrengue financeira, eu vou lá, peço ajuda para uma entidade. A entidade fala, filho, eu vou te ajudar. Aí aparece um serviço, esse eu não quero porque eu não quero ficar no sol. Aí alguém oferece um outro serviço, não, esse eu não quero porque eu tenho que ficar em pé. Aí aparece um outro serviço, esse eu não tenho porque eu tenho que ficar viajando. Então assim, no fim está pedindo o que para as entidades? Está pedindo moleza, está pedindo para ficar rico, está pedindo para achar uma mala de dinheiro, só que isso não acontece, né? Então, sim, nós podemos contar com o apoio das entidades para todas as nossas dificuldades.
Essa é uma grande vantagem das pessoas que lidam com espiritualidade ou frequentam terreiros, etc. A gente tem essa possibilidade de dialogar com as entidades, pedir auxílio. E não que nós sejamos mais atendidos que as pessoas que não fazem isso, mas nós temos uma maior possibilidade de ajuda justamente por estar lá. Mas é preciso ter uma postura proativa, não adianta pedir ajuda para abrir caminho, né, de serviço e permanecer sentado. Vamos caminhando. Muitas pessoas pedem proteção, né? Então eu quero proteção para mim, para minha família, etc. E óbvio que é um pedido louvável, é um pedido justo, haja vista, né, que os índices de violência aumentam cada vez mais, tá? E o Rio de Janeiro que não deixa mentir. Então sim, é um pedido louvável, é um pedido interessante. Mas vamos pensar, quando alguém solicita uma medida protetiva, é porque ele reconhece que ele não tem a capacidade de cuidar de si sozinho, né? Por exemplo, quando uma mulher é ameaçada pelo marido, e o marido fala, vou te matar, ela vai e pede auxílio, né, à polícia, ela faz por quê? Porque obviamente ela se sente ameaçada pelo marido e precisa de uma proteção extra para que essas ameaças não se cumpram. Não é assim que funciona? Então, obviamente, nós também podemos pedir sim às entidades que nos auxiliem, que nos protejam, né? Tanto fisicamente quanto espiritualmente, etc. Mas novamente eu pergunto, não seria melhor que nós próprios nos tornássemos os policiais para fazer a nossa guarda? Não é mais vantajoso e honroso que cada espírito em luta aqui na Terra busque se fortalecer a ponto de se tornar o guarda de si mesmo, a ponto de ter um olhar mais sincero sobre o que faz, o que pensa e assim vigiar e proteger os nossos próprios pensamentos e atos? Então isso também me parece um ponto importante. Por quê? Porque, novamente, muitas pessoas que vão até o terreiro pedir proteção para a família, proteção para os amigos, proteção para o lar, etc., elas frequentemente são as primeiras a tomarem atitudes ou caminhos na vida que favorecem essa desproteção, digamos assim. Então também não adianta. Eu não sei se vocês se recordam, mas uma vez eu citei isso numa reflexão, uma situação que eu julguei assim, o cúmulo do absurdo. Um rapaz que claramente foi ao terreiro pedir proteção espiritual porque iria cometer um crime. Ele ia fazer um assalto e ele pediu proteção das entidades para que nada acontecesse a ele. Ou seja, adianta eu ir no terreiro e falar, eu quero proteção, por favor me ajuda, eu estou precisando, e aí eu pego um revólver e vou assaltar alguém? É claro que a maioria das pessoas que pedem proteção não chegam a esse extremo, né? Quero apenas ressaltar aqui a importância da atitude pessoal. Eu posso pedir sim auxílio, né, para as entidades para que elas me protejam, mas será muito mais interessante se eu próprio me tornar o guarda das minhas atitudes, dos meus pensamentos, que são frequentemente aquilo que me colocam em risco, seja no contato com os espíritos, seja no contato com as pessoas, né? E por fim, a grande maioria das pessoas que vão no terreiro pedem também o quê? Paz. Paz para si, paz para sua família. E claro, quem é que não quer viver em paz? Paz é fundamental, né? Uma pessoa sem paz é uma pessoa sem sossego, uma pessoa sem descanso. E obviamente as entidades podem nos ajudar neste quesito. Só que quantas pessoas vão no terreiro pedir paz para sua casa e são as primeiras a criar confusão? Quantas vão lá, pega na mão do preto velho e fala, pai, me ajuda a ter um pouco de paz na minha casa, tá tendo muita briga. E aí o preto velho olha, às vezes naquela fala mansa, e diz, olha, mas você é a primeira a brigar, você é a primeira a perder paciência. O que eu quero dizer com isso? Novamente, chamar a atenção da responsabilidade. Não adianta nada eu ir lá, pegar na mão do preto velho, na mão do caboclo, pedir para ele me ajudar a ter paz na minha casa, se eu sou a primeira pessoa a brigar com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos, com minha esposa e por aí vai. Então, assim, podemos pedir essas coisas às entidades? Claro. Elas podem nos ajudar com isso? Claro. Mas elas esperam de nós também uma contrapartida.
Elas esperam que nós assumamos uma postura de quem de fato está consciente do que está pedindo e, na medida do possível, vai pelo menos se esforçar para colaborar com a espiritualidade, não para ser um inimigo daquilo que está pedindo, né? Porque se eu peço paz, eu sou o primeiro a quebrar pau, alguma coisa está muito errada, né? E para a gente finalizar, eu costumo dizer que sempre que eu particularmente vou num terreiro, eu tenho alguns objetivos em mente. A primeira coisa que eu peço às entidades são bons conselhos. Porque as entidades não são divindades, são entidades, são espíritos como eu. A diferença é que eles progrediram mais um pouco, eles estão alguns passos à minha frente e por isso eles estão aptos a vir nos ajudar. Então, eu peço bons conselhos, porque quem já passou por esse estado atual de evolução, sem dúvida, conseguiu vencer os seus obstáculos, deve ter algo a ensinar. E aí eu pergunto a vocês, quantas pessoas vocês veem nos terreiros pedindo conselho para as entidades? Eu digo a vocês que raramente eu vejo, raramente. As pessoas, como eu disse no começo, frequentemente são movidas por objetivos egoísticos e narcisísticos. No fundo, querem satisfazer a sua própria vontade. Muito raramente eu vejo pessoas pedindo assim, por exemplo, pai, o que o senhor pode me dar de conselho para que eu melhore enquanto pessoa? Para que eu seja melhor marido, melhor filho, melhor empregado, melhor patrão, mais caridoso, mais benevolente, mais paciência? O que o senhor pode me ajudar para que eu enxergue isso? Muito raramente as pessoas pedem isso. Segundo ponto que a gente pode pedir as boas energias, porque afinal o passe é isso, né? É a transmissão da energia, junta a energia do médium, junta a energia da entidade e elas passam isso para outra pessoa. Só que é necessário também estar na sintonia, né? Sentar lá para tomar passe, colocar as mãos sobre os joelhos, fechar os olhos, mas pensar na Copa do Mundo também não favorece. E, acima de tudo, o que eu particularmente peço às entidades é que sempre me intuam fora do ambiente do terreiro. Sempre que fizer ocasião, sempre que elas julgarem que eu necessite, ainda que eu não tenha tido naquele momento a intenção de pedir, que elas me inspirem. Porque se nós estivermos com as nossas antenas voltadas para o alto, a ponto de receber as inspirações espirituais, nós com certeza vamos encontrar a chave de muitos problemas que nos afligem, que vêm pela intuição, que será a mediunidade do futuro. Um dia eu vou abordar isso mais diretamente. Então é isso. Eu espero que essas duas reflexões tenham ajudado você que está me ouvindo a repensar a forma como você vai no terreiro, se você se encaixa num desses exemplos, e se você já fazia tudo isso que eu falei, que você leve essa informação adiante, porque nós temos que entender que se ainda há muitas pessoas que acham que terreiro é balcão de negócio, a responsabilidade também é nossa, porque muitas vezes nós que estamos dentro do terreiro somos os primeiros a passar essa imagem para as pessoas, somos os primeiros a dar a entender que Umbanda é um balcão de negócio, que ali as entidades são gênios da lâmpada e que vai lá e pede que você vai conseguir, e não é assim. Nós precisamos urgentemente amadurecer, procurar estudar, compreender a razão pela qual as entidades vêm, vê-las como irmãos maiores e um pouco mais sábios, dispostos a estender as mãos para nos ajudar, mas não como gênio da lâmpada. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.